Bem-vindos a mais um episódio do podcast Visão Holística do Treino. No episódio de hoje vamos falar sobre boxe e kickboxing. Para isso temos como convidado o Paulo Silva. Paulo, antes de entrarmos realmente no tema, gostava que fizesses uma breve apresentação tua e do teu percurso até aqui. Ok. Em primeiro lugar, olha, queria-te agradecer pelo convite. É com todo o gosto que venho aqui falar sobre um tema que é uma paixão para mim, ao fim e ao cabo. Portanto, eu comecei nas artes marciais e desportos de combate em 99, tinha 12 anos. Comecei com a prática de Aikido no ACM e depois mais tarde acabou no ACM e fui treinar para o Sport Clube Portimaricense. Entretanto, com 15 anos, queria algo que tivesse competição, e então, por influência do meu tio, que era amigo do treinador, entrei para o boxe, tinha 15 anos, em 2003, e fiquei, não é? Acabei por ficar. Entretanto, depois um ano mais tarde também abriu o kickboxing lá na Académica. Eu, entretanto, já tinha iniciado o kickboxing no ginásio em Catanhede, a par com o boxe na Académica, que era onde eu treinava, mas entretanto depois esse ginásio fechou, uh, também passou a haver na Académica e eu comecei a fazer as duas modalidades desde então. Em 2009 também integrei lá os órgãos sociais da secção, e em 2011 comecei a minha carreira como treinador. Portanto, a minha carreira de atleta, enquanto atleta, foi mais ou menos até 2015, e entretanto, pronto, tenho-me dedicado só à carreira de treinador e dirigente. Isto falando só na parte esportiva. A parte académica surgiu muito por causa desta parte esportiva. Portanto, eu queria entender melhor o processo de treino, e por isso decidi ir para a licenciatura. Na altura também eu gostava muito de treino de força, também tinha aquela coisa de querer trabalhar num ginásio, e isso também me acabou um bocado por influenciar a iniciar a licenciatura. Portanto, comecei em 2007, terminei em 2010, depois mais tarde, como já era treinador, queria-me tornar um melhor treinador e decidi fazer uma mestrado em treino desportivo entre 2013 e 2015. E, entretanto, esse mesmo projeto de mestrado deu origem depois a outros projetos. Tive, entretanto, duas bolsas de investigação lá na faculdade, em que acabei por trabalhar nesse projeto. Esse projeto iniciou com 10 atletas, terminou com cerca de 300. Depois, em 2018, comecei o doutoramento e cá estou. É esta Boa. mais ou menos o meu Tens já um resumo. percurso em que alias muito tanto a parte académica como a vertente mais prática. Passando agora para a parte realmente dos esportes de combate. Gostava que falasses um bocadinho sobre tanto a tua experiência como atleta, tanto como treinador, como é que é feita a preparação para estas modalidades em idades mais jovens. Que aspectos trabalhar com crianças e adolescentes? É assim, isto é uma modalidade que geralmente se começa mais tarde. Não quer dizer que seja errado começar em muito novo, mas não é comum vermos atletas de alto rendimento a começar muito cedo este tipo de modalidades. Ao contrário, se calhar, do que acontece com o judo, que também é um desporto de combate e tem ali uma grande faixa de atletas em populações até júniores. O judo, que é a modalidade de combate em Portugal que mais praticantes tem ali uma faixa de 80% dos seus praticantes até júniores, em escalões etários até júniores. No entanto, no kickboxing, epá, eu não quero estar aqui a tirar nenhum número ao calhas, mas geralmente os atletas começam ali nos 14, 15 anos, e por acaso até é engraçado porque a maior percentagem relativamente ao número total de praticantes na categoria de júniores pertence exatamente ao kickboxing, com cerca de 20% dos praticantes.
Mas para quem começa mais cedo, para os miúdos que começam mais cedo, eu acho que não devem fazer só kickboxing, assim como não devem fazer só hum, uma modalidade, ok? Eu olho para o treino de crianças com o objetivo do desenvolvimento multilateral, ok? Ok, olhar para o treino como uma brincadeira, treinar de forma lúdica e ir integrando as técnicas de forma progressiva sem ter em mente o peso da competição. E outra coisa também que eu queria falar. Outra coisa que muitas vezes as pessoas se esquecem é que o desporto, na verdade, tem que ser visto como educação. Uh, e algo que poderá vir a ser essencial ao desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento da criança. O kickboxing, eu acho que acaba por ser um excelente ambiente para, para as crianças e até para pessoas que venham de ambientes mais problemáticos, exatamente pela disciplina que se vive neste tipo de modalidades. E falo em kickboxing, falo também no boxe, portanto, são modalidades muito, muito idênticas. Portanto, e muitas vezes as pessoas falam nesta coisa de que nós temos falta de cultura desportiva, que é só futebol, mas é assim, nós também olhamos muito para o desporto como só falamos, o desporto é bom para a saúde, o desporto é bom para a perda de peso, então, mas o desporto tem que ser olhado como educação, senão o que é que vai acontecer quando, não é? Quando perdemos peso, quando estivermos todos saudáveis, para que o desporto serve? Não, o desporto serve exatamente para isso, para nos educar, e acho que esta mentalidade vive-se mais noutros países, como temos os países nórdicos, que têm uma enorme cultura desportiva, ou seja, essa vertente da saúde já acaba por vir de arrasto. Estás a perceber? Não, não sei se, Sim, sim. Achas que o foco não está errado, ou seja, está só na perda de peso ou só em objetivos rápidos? Achas que devia ser mais olhar para o desporto como um todo, não é? assim, e vemos muito a queixa de muitas vezes muitas pessoas que trabalham em ginásios, não é? Que às vezes as pessoas só aparecem que é para ir para o verão. É um bocado assim, as pessoas, e mesmo no desporto, eu também acabo por sofrer do mal, que é o seguinte, mesmo adolescentes que estão no secundário, os pais olham para o desporto como se fosse um hobby. Hum, ou seja, tens más notas, não vais aos treinos. É um bocado, o castigo é não ir aos treinos, não é tirar-lhe o telemóvel ou tirar-lhe o tablet, não, o castigo é deixar de ir aos treinos. Sim, ainda se olha Não muito podemos para o falar em, exercício não é? como algo secundário, ou temos muito estas duas coisas, ou como algo secundário, ou então como se pudesse ser um passaporte, que vai ser o Exato, Cristiano Ronaldo, muito aquilo que tu falaste dos problemas da especialização precoce, também muito derivado disso. claro, mas não fugindo à tua pergunta, é exatamente isso que eu penso, ou seja, crianças, epá, desenvolvimento multilateral, brincadeiras no treino, olhar para o treino de forma lúdica, não entrar muito pela via da competição, deixar que o atleta se desenvolva naturalmente. Pá, e ele, quando estiver ali entre os 15 a 16 anos, aí sim, se tivermos atletas com potencial, já nos focarmos mais na especialização. Acho que isso deve Exatamente. ser o foco. Sim, exatamente. Passando então agora para essas idades, a partir de 15, 16 anos, e em atletas adultos também, que fatores achas fundamentais trabalhar nesses atletas, tendo em conta a competição que estarão necessariamente inseridos? Ok, olha, em primeiro lugar, isto não é uma forma universal, ao fim e ao cabo, não é? Mas em primeiro lugar é a técnica. A técnica e a tática. Isso é o essencial. Muitas vezes há muitos treinadores que se preocupam com a parte física, mas a parte física sem parte técnica, sem parte tática não interessa. É isso e muitas vezes é percebermos que tempo tem o atleta para treinar, ok? De nada nos vale termos um atleta que só consegue ir ao treino 3 vezes por semana. Qual é o objetivo
do atleta ir 3 vezes por semana ao treino de boxe ou de kickboxing e depois fazer 2 ou 3 vezes treino físico à parte e para o ginásio outras 3 vezes. Não interessa. Eu prefiro que o atleta vá 5 vezes ao treino de boxe e de kickboxing e tentar-lhe integrar ali alguns exercícios para melhorar a sua condição física, até mesmo exercícios específicos da modalidade, que ele estar aí para o ginásio nas restantes sessões. Mas falando agora no planeamento de um atleta de topo, okay? Um atleta que tenha todas as condições para fazer um treino de forma regular. Nós, quando falamos em planeamento neste mundo, falamos em campos de treino. Vemos muito a expressão inglesa fight camp, e geralmente isto tem mais ou menos, quando uma competição é marcada, o fight camp inicia ali mais ou menos entre as 8 e as 12 semanas. É o ideal para preparar um atleta para essa determinada competição. Ou seja, temos que ver que atleta é que vamos ter, qual é o estilo de jogo daquele atleta, qual é a capacidade física daquele atleta. Ou seja, nós temos, tanto no boxe como no kickboxing, há essencialmente 2 tipos de atleta. Temos o estilista, que é um atleta mais técnico, um atleta que joga mais à distância, procura mais a pontuação, e temos um atleta pegador, que geralmente é um atleta mais baixo, um atleta mais robusto, bate com mais força. Então, todos esses dados, temos que ter em conta todos esses dados para programar o treino do atleta. Depois, temos que ter atenção aqui também, quando vamos iniciar esse campo de treino, quando vamos preparar especificamente para essa determinada competição, temos que terem atenção se o atleta está ou não em condições mínimas, ou seja, se tem boas bases para iniciar esse campo de treino. Ou seja, se o atleta está parado há não sei quanto tempo, não é? Aliás, isso eu estou a falar, claro que é uma parvoíce, mas às vezes acontece. Treinadores que marcam competições, e os atletas, antes de iniciarem a preparação, não estão minimamente preparados. Passaram por um período de transição, onde tiveram alguma lesão ou assim, e só agora é que estão a iniciar o processo de treino. E então temos que ter atenção nessa base mínima. Olha, eu posso dar aqui um exemplo. Eu trabalhei muito ali na faculdade, na avaliação do VO2 máximo, avaliei muitos atletas de desportos de combate, confronto depois esses dados também com o que está na literatura, tenho mais ou menos uma ideia dos valores médios deste tipo de atletas. Por exemplo, posso dizer, nas modalidades de striking, que são usados como o boxe e o kickboxing, anda ali na casa dos 60 mil litros por quilograma minuto, quando estamos a falar de valores relativos de consumo máximo de oxigênio. 60, 60 e pouco. As modalidades de grappling, como o judo, as lutas amadoras, o jiu-jitsu brasileiro, um bocadinho mais baixas, 50 e poucos. Também depende, se estivermos a falar de atletas de topo, até podem chegar aos 60, isso depois depende muito, mas geralmente as modalidades de grappling são um bocadinho mais baixas que as modalidades de striking. Mas falando agora aqui numa componente prática, fazendo aqui um transfer, eu posso dizer que eu usava muito, eu em 2015, foi quando nesse ano tive 3 atletas muito bons, foram os 3 campeões nacionais nesse ano, eram 3 atletas júniores, evoluíram muito, pronto, tinha ali um bom grupo, treinavam regularmente, e eu, por experiência, pelo treino, pela avaliação que eu fazia com esses atletas, eu usava muito o teste de Cooper, por exemplo, correr a maior distância possível num espaço de 12 minutos, e eu sabia que eles, quando andavam ali na média dos 3 quilómetros, é quando tinham uma boa base aeróbica para a competição.
O que eu tinha mais pesado situava-se ali nos 2.800. O que eu tinha mais leve situava-se ali nos 3.200, nos 3,2 km. E curiosamente, isto é engraçado, porque curiosamente o meu treinador, que também tirou recentemente o doutoramento lá na Faculdade de Desporto, na FECDEF, ali em Coimbra, ele já, quando fez um trabalho, no final, penso que era no final dos anos 90, se não me engano, da licenciatura, onde traçou o perfil do atleta português de boxe. E isso é curioso porque eu só vi esse trabalho para aí há 2 anos. Portanto, ele pegou nos campeões nacionais todos desse ano, da modalidade de boxe, e fez-lhes o Cooper. E curiosamente, a média foi exatamente os 3 km. Foi engraçado. Falando ainda neste período off-season, também é um período bom para recuperar possíveis desequilíbrios musculares. A prática de boxe, como sabemos, todas as modalidades podem potencializar certo tipo de lesões, podem potencializar certo tipos de desequilíbrios musculares, e vemos muito, principalmente nos pegadores, e isso também está mais que estudado, atletas de boxe, como têm uma excessiva anteriorização, ficarem com posturas menos boas, daquela excessiva anteriorização, o ombro arredondado, a hipercifose, e então temos que ter cuidado quando vamos prescrever treino, nomeadamente quando estamos a falar de presses de ombro. Eu vejo muito esse erro. Atletas destas modalidades que já têm uma postura por si só excessivamente anteriorizada, e depois vão para o ginásio fazer presses de ombro como se não houvesse amanhã. Eu por acaso, nesse tipo de atletas, tenho uma regra que é a regra 2-1, ou seja, para cada press que faço 2 exercícios complementares de remadas, para tentar compensar. Não é que o press seja mau, não tenha um transfer positivo, mas faço esses exercícios complementares então para tentar compensar esse desequilíbrio, digamos assim. Outra coisa que também tem que se ter em conta, que também está estudado, e posso falar no meu caso em específico. Eu fiz o meu teste no isocinético no final, foi no final de 2014, para avaliar a força dos extensores e dos flexores do joelho, e curiosamente eu tinha um desequilíbrio no rácio entre os extensores e os flexores. E eu já tinha notado isso no ginásio, já tinha notado que eu, por exemplo, eu ia à cadeira extensora, e conseguia e fazia a extensora com muito peso e com alguma facilidade, e depois quando ia à cama flexora, eu senti, eu mesmo com pouco peso, eu senti algum desconforto. Curiosamente, eu tinha um desequilíbrio até grande, e passado uns meses tive uma ruptura do cruzado anterior, o que não deixa de ser curioso. Eu também ter atenção a esse aspecto. Posso falar também aqui naquilo que eu considero prioritário quando desenho, por exemplo, um treino de força para um atleta deste tipo de modalidades. Portanto, eu tenho que me focar naquilo. O atleta tem que treinar a modalidade, não é? E depois, com o tempo que tem para fazer a parte física, eu acho que 2 sessões semanais são o suficiente, ou podem ser mais conforme a data que eu esteja da competição, ok? Mas aqui o essencial, exercícios que priorizem ali o mecanismo da tripla extensão, as rotações. Portanto, no boxing e no kickboxing, os golpes são todos à base de rotações.
treinar muitos membros inferiores, ao contrário do que as pessoas pensam no boxe. No boxe, embora se usem os membros superiores, o transfer vem todo cá de baixo. Portanto, ao contrário do que se possa pensar, mesmo no boxe, um trabalho de membros inferiores, muito agachamento, peso morto é essencial para haver um transfer positivo para a modalidade. Falando agora também no que diz respeito a vias metabólicas, outro aspecto pertinente, estas modalidades são modalidades intermitentes. E como são modalidades intermitentes, nas ações decisivas, as vias anaeróbias são essenciais. 2 exemplos, por exemplo, um KO. Um KO, a via anaeróbia alática é essencial. Numa sequência mais prolongada, ou no final de um round, a via anaeróbia lática é essencial. Há estudos que mostram a quantidade absurda de lactato no final dos combates, por exemplo, o que mostra a importância da via glicolítica. No entanto, a via aeróbia é que permite a manutenção desta capacidade intermitente. Por isso é que eu falo nesta coisa de ter uma boa base aeróbia, ok? Aquela questão dos 3 km no Cooper, ok? Era um indicador, poderia não ser o mais fiável, mas era um indicador prático que eu tinha. E é isto que temos que perceber. Precisamos de ir ao laboratório, precisamos de estudar o máximo possível, porque só assim é que nós vamos compreender estes mecanismos fisiológicos e conseguir fazer um transfer mais positivo para o treino. Fazer só aqui uma referência a um artigo que é Energy System Interaction and Relative Contribution During Maximal Exercise, do Paul Gastin, da Sports Medicine, 2001, que fala muito sobre a interação destes 3 sistemas energéticos. Portanto, quem tiver interesse. Passando a outro aspecto importante, né, nestas modalidades, que é a preparação dos atletas feita tendo em conta a categoria de peso em que eles querem competir. Como é que é feita, assim, em linhas gerais, como é que é feita essa gestão de peso pré-competição? Olha, isto também é uma área assim um bocado complicada, digamos assim. Portanto, eu acho que essa gestão deve ser feita por um nutricionista, ok? Nós muitas vezes andamos aqui com uma falta de ética profissional entre profissões, nomeadamente nutricionistas, profissionais de desporto, e profissionais de desporto falo não só em pessoas que tenham formação superior, mas ou treinadores de desporto, e fisioterapeutas. Portanto, e não digo que uns são piores que outros, simplesmente há pessoas que têm a mania de achar que sabem tudo e as equipas devem ser multidisciplinares e cada pessoa deve fazer o seu trabalho, não andarmos aqui a inventar. Mas relativamente aqui às categorias de peso, à perda de peso para um determinado combate, portanto isto acaba por ser já um bocado cultural, digamos assim. Acho que mesmo atletas que não precisam perder peso muitas vezes acabam por perder peso. Acho que isto já está na mente dos atletas e dos treinadores que toda a gente tem que perder peso. E isto está muito estudado. Geralmente os atletas perdem cerca de 5% do seu peso corporal para uma determinada competição. No profissional isto chega a ser ridículo. Portanto, estamos a falar de 10% e até mais. A grande parte do peso muitas vezes é perdida de uma forma que acaba por prejudicar a saúde dos atletas, que é através da desidratação. E eu estou aqui a falar, mas eu também já fiz isto. Aliás, na verdade, toda a gente faz isto, porque quem não faz também acaba
por se prejudicar. Isto quando estamos a falar já num nível mais elevado. Eu posso dizer, por exemplo, no profissional, as pesagens chegam a ser 36 antes. Ou seja, 36 horas antes, os atletas desidratam, pesam-se e no dia a seguir, no dia do combate, estão com mais 10 quilos. É o chamado weight cycling, ok? E é curioso, há aqui um artigo de um grande investigador brasileiro, que é o do Artioli, exatamente, em que ele inclusive fala da sua experiência, diz que quando era praticante de judo, geralmente tinha 70 quilos. E ele tinha 70 quilos, as categorias de judo são os 66 e os 73 quilos. E ele dizia assim, então, a minha única hipótese era ir aos 66, porque se eu fosse aos 73, ia apanhar atletas que naturalmente tinham 78, 80 quilos. Portanto, ele ia acabar por se prejudicar. Eu acho que isto no amador já não se vê tanto. Ainda assim, ainda se vê um bocado, mas o profissional chega a ser mesmo ridículo. Portanto, eu acho que aqui são as federações que têm que trabalhar um bocado mais esta vertente, e temos o caso de uma organização internacional de desportos de combate, que é o ONE Fighting Championship, que está sediada em Singapura. Eles fazem testes de hidratação aos atletas para combater este problema. Okay? Os atletas chegam lá, fazem um teste de hidratação e conforme o grau de desidratação que estiverem, podem ou não serem desclassificados, ou seja, de forma a dar aqui um limite do que os atletas podem ou não perder. Obviamente que quando iniciamos no tal campo de treino, nós temos que já ir com peso adequado, não é? Para depois quando formos nos pesar, conseguimos dar o peso sem estarmos a recorrer a métodos como a desidratação excessiva. Eu sei que isto acaba por ser um bocado teórico, não é? Porque na prática toda a gente desidrata. Mas depois são os atletas que pagam, não é? Portanto, eu acho que isto são as entidades que têm que começar a tomar medidas para este tipo de coisas não acontecer. Olha, eu vou dar aqui um exemplo. Isto é um artigo que está reportado aqui numa revista muito conhecida, que é o Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. Isto é um artigo recente, 2019, e ele mete aqui um estudo de caso de um atleta que combate na categoria, isto só para teres noção, combate na categoria de 65,7 kg, que é a categoria de featherweight no MMA, e este atleta, 8 semanas antes, está com 80,3 kg. Ele antes de iniciar o campeonato está com 80,3 kg. Portanto, ele no dia do combate, no dia da pesagem, pesa 65,7. 32 horas depois, no dia do combate, está com 77 kg. Ok? Está com mais 11,3 kg no dia do combate e 2 semanas depois está com 83,6 kg. Pá, estás a ver aqui a flutuação de peso que houve. Isto não é difícil de perceber. Uma flutuação de peso assim tão grande que não vai, de certeza que não vai fazer muito bem, não é? Exato, se calhar falta um total controle que referiste. É como eu disse, eu também, olha, eu inicialmente quando comecei a combater, eu combatia nos 63,5 kg. E eu, quer dizer, cheguei a fazer menos quando era júnior, mas como sénior fazia maioritariamente 63,5 kg. E eu tinha isso, sabes? Eu não tinha que perder peso. Era esse peso que eu tinha, era esse peso que eu ia. Mas depois quando comecei a subir, ali em 2010, comecei a fazer combates neoprofissionais, em que a pesagem já era no dia anterior e tal. Eu aí também já tinha mais idade,
estava mais pesado, estava com 68, 69 quilos, mas continuava a fazer os 63,5. Ou seja, eu estava ali com, pá, aí com mais 6 quilos e continuava a fazer o mesmo peso. Mas eu fazia porque toda a gente fazia, pá, e se eu não fizesse eu é que ia prejudicar, estás a perceber? O Claro, sim. problema, O problema também é o, a pro- competição, depois também exige outras coisas. o problema é esse. Há aqui um aspecto muito essencial, e isto está pouco estudado. Portanto, nós sabemos que quando perdemos peso, não é? Há o chamado encolhimento celular, e isso ocorre no cérebro. Portanto, e um cérebro mais desidratado potencializa as lesões por contusão. Há um caso, por exemplo, de um combate de boxe, o Ray Mancini, com um atleta sul-coreano, Duk Koo Kim, e este atleta sul-coreano, sabe-se que esteve grego para dar o peso. Eu sei que ele sofreu ali imenso para dar o peso. Conclusão. Isto pode ter sido uma coincidência, mas não deixa de ter algum interesse e nos deixar um bocado a pensar. Ele morreu com um hematoma subdural, fruto das pancadas que levou na cabeça. E pá, isso pode muito bem estar relacionado. Inclusive, também outra coisa que não está estudada e que também é algo que os investigadores devem, que deve ser uma preocupação para um futuro estudo, quem tenha oportunidade para fazer isso, é ver se não há aqui uma relação também entre aquilo que é a chamada demência pugilística, aquilo que é como conhecida a ECT, encefalopatia traumática crónica, ETC, digo, e estas flutuações de peso durante toda a vida de um atleta. Ou seja, se estes weight cycling, se estas perdas rápidas de peso, se não podem potencializar essa chamada demência pugilística que chega a afetar 25% dos atletas profissionais no pós-carreira, e nós conhecemos muitos atletas profissionais que acabam por desenvolver esta patologia. O ideal, como é óbvio, é fazer a coisa de forma progressiva, conhecer os limites antropométricos do atleta, ver qual é a categoria que o atleta se enquadra melhor, mas eu acho que, epá, embora estejamos aqui com teorias e etc., os atletas acabam todos por desidratar, todos por perder peso. O Artioli até diz o seguinte, até diz, segundo o código da WADA, a Agência Mundial Antidopagem, a perda rápida de peso até devia ser considerada doping. Exatamente. Porque se nós sabemos que atletas com 65 quilos vão para os combates com 80 quilos, epá, não é? É que o problema é que nem toda a gente consegue fazer isto. Há atletas que têm um limite superior a outros. Então o que muitas vezes acontece é que vemos às vezes um desnível grande, de atletas com algumas diferenças de peso. Na verdade, eles acabam todos por perder peso, mas depois há uns que conseguem recuperar melhor, outros que conseguem recuperar pior. Olha, até há um vídeo, há um documentário de todo este processo de treino de uma das melhores atletas do mundo de MMA, que é a Cris Cyborg. Basta ir ao YouTube e meter weight loss Cris Cyborg, por exemplo, e aparece lá o documentário de uma jornalista brasileira, que é a Paula Sack, e vê-se também este processo de perda de peso da Cyborg, que ela vai combater no UFC 198, ela está com 76 quilos, ou assim uma coisa, ela diz que anda na casa aí dos 70 e muitos, 80 quilos, e vai combater nos 63,5. Ela consegue perder o peso, no dia do combate está com 76 quilos, e o combate durou para aí 15 segundos. Ganhou ou 45 segundos, ganhou porque eu logo na primeira round. Exato. Também já referiste um bocadinho no início desta pergunta, mas para acabarmos, gostava que me dissesses o que é para ti uma visão holística do treino. Olha, exatamente, eu
eu já acabei por responder esta pergunta, portanto, eu considero que, que os clubes devem ter o máximo de profissionais de diversas áreas com um objetivo comum, que é o atleta. Ou seja, uma equipa multidisciplinar. Ou seja, a parte da nutrição é com o nutricionista, a parte da fisioterapia é com o fisioterapeuta, a parte do treino é com o profissional de desporto. Pronto. Esta é a minha visão. Muitas das vezes andamos aqui Querer fazer o trabalho a de tentar todos. pisar, a tentar pisar as áreas dos outros. Eu sei que não é fácil. Muitas das vezes, o grande problema, lá está, isto acaba um bocado por estar tudo ligado, a falta de cultura desportiva que nós temos no nosso país, porque se tu reparares, há muito poucos atletas que conseguem ter acesso também a esse tipo de serviços, ou seja, nós já começamos a ver alguns atletas com personal trainers e assim, só que na maioria das vezes são amigos, ou é o patrocínio tal, ou é o patrocínio Y. Não, não, não sei, acho que não está ainda muito difundido, digamos assim. Mas se calhar também há aqui falta de colaborações, porque os clubes podiam ir mais às universidades, tentar criar protocolos. Pá, os equipamentos estão disponíveis, os profissionais estão disponíveis. Eu acho que é uma questão de haver um bocado mais colaboração entre as entidades públicas e os clubes, sejam eles públicos ou privados, que Ter agora temos também muitos ginásios. mais abertura, a abertura da parte dos clubes também para estudantes que encontram também a desenvolver projetos interessantes já em grande parte das faculdades nacionais, não é? Sim, e já agora também, agora quando falamos nesta coisa das equipas multidisciplinares, ah, um problema que eu acho que se vive um bocado por exemplo, isto porque tu falaste em treino de jovens. No treino de jovens, o que é que nós vemos muitas vezes? É que quem dá o treino é o atleta mais antigo. Eu vejo isso muitas vezes. Epá, olha, treino de jovens, o treino dos miúdos é ali o atleta mais antigo. Epá, e se nós queremos, se temos pessoas com pouca formação a dar o treino de crianças e jovens, quando eles chegam ao alto rendimento, não é? Se a base está mal feita, não vão conseguir subir a pirâmide, não é? Paulo, olha, agradecer-te mais uma vez por teres aceito este convite. Agradecer também a toda a gente que está a ver e dizer que, à semelhança dos episódios anteriores, ficará este também disponível tanto no Spotify como no meu canal do YouTube. Obrigada, Olha, Paulo. obrigado eu. E fica à espera agora do próximo episódio. Obrigada, sim, depois Olha, e partilho um contigo abraço também. ao Mário Sá também. Gostei muito do episódio dele. Boa. Pronto, então vá. Tchau. Adeus, obrigado.